Olá pessoal, eu sou o professor Eliezer Cavalheiro, licenciado em Física pela UFPA, também estou cursando mestrado em Ensino de Física, também pela UFPA, e esta aqui é a nossa primeira videoaula de Física para o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, mais especificamente para o cargo de papiloscopista. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que está chegando agora, queria convidar você para se inscrever, curtir os vídeos se gostar, compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para o prosseguimento deste projeto. Dito isto, vamos ao vídeo. Pessoal, olha só. Como vocês devem saber, né, este aqui é o conteúdo de física, né? Esse aqui é o conteúdo de física, pessoal, para esse concurso da Polícia Civil, né, para o cargo de papiloscopista. Então nós temos aqui, olha, diversos conteúdos. Basicamente são 4 conteúdos, né, que está dividido aqui o conteúdo de física para o concurso da PCPA. Primeiro conteúdo é oscilações e ondas, aí entra a parte de movimento harmônico simples, energia no movimento harmônico simples, ondas em uma corda, energia transmitida pelas ondas, ondas estacionárias, equação de onda, eletricidade, carga elétrica, condutores e isolantes, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica, resistores, capacitores e circuitos elétricos. Aí nós entramos no tópico 3, parte de ótica, ótica geométrica, reflexão, refração, polarização e interferência. E por fim o tópico 4, espectroscopias, né? Espectroscopias de absorção e de emissão molecular, também chamado fluorescência. Então galera, olha só, a aula de hoje, que é a aula 1, nós iremos falar a respeito, né, iniciar o conteúdo aí, o primeiro conteúdo que é oscilações e ondas, basicamente falar sobre movimento harmônico simples, tudo bem? Vamos lá. Olha só, gente, o movimento harmônico simples, também conhecido como MHS, né, é um movimento periódico que acontece exclusivamente em sistemas conservativos. Pessoal, olha só é importante ressaltar que esses sistemas conservativos aí, né, as forças que atuam nesses sistemas, né, elas se mantêm sempre constantes, tudo bem? Gente, olha só. Outra coisa importante de destacar aí no MHS é que uma força restauradora ela atua sobre o corpo de modo a fazê-lo voltar sempre a uma posição de equilíbrio, certo? Então essas forças restauradoras, como nós iremos ver aí no decorrer da aula, né, são forças que atuam em um determinado corpo que tendem a fazer com que ele sempre volte à sua posição de equilíbrio, certo, pessoal? A descrição do MHS é feita com base nas grandezas frequência e período, por meio de funções horárias do movimento. Nós iremos abordar melhor, né, essas grandezas daqui a pouco. Né? Vocês irão saber melhor o que é frequência, o que é período, né, a relação entre frequência e período, e conhecer também as funções horárias do movimento, né, do movimento harmônico simples, que são elas que serão de suma relevância para nós resolvermos os exercícios que podem vir na prova de vocês, inclusive. Olha só, aqui um breve resumo, né, sobre o movimento harmônico simples, para vocês acompanharem. Gente, todo o MHS acontece quando uma força impele um corpo em movimento a voltar para uma posição de equilíbrio. É justamente o que eu comentei com vocês, né, anteriormente, no slide passado. Tá? Então, todo sistema, né, que esteja em movimento harmônico simples, quando você executa uma força sobre esse sistema, por exemplo, imaginem aqui, olha, nessa primeira figura aqui, nós temos um exemplo de um pêndulo simples, né? Que é um sistema clássico aí trabalhado no movimento harmônico simples. Então esse pêndulo simples aqui, olha, tem esse corpo aqui, né? Esférico, que está preso por um fio, né? Formando aqui um pêndulo. Então a posição de equilíbrio, pessoal, desse pêndulo é bem aqui, olha, bem no centro, tá? Então, quando você aplica uma força sobre esse corpo aqui, né, sobre essa bola, e você retira, sobre essa esfera, e você retira ela da posição de equilíbrio, vai haver uma força, né, sobre esse corpo, né, sobre essa esfera, que vai fazer sempre com que ela volte para essa posição de equilíbrio. E é justamente essa força que vai originar, né, o movimento clássico aqui, né, o movimento de pêndulo, tá? Movimento pendular aqui nesse sistema do pêndulo simples. Tá? Aqui um outro sistema, gente, bastante, né, trabalhado aí no movimento harmônico simples, é o sistema massa-mola, que pode ser tanto
na horizontal, né, quanto na vertical. Então, do mesmo modo, essa mola aqui, né, quando você retirar o corpo da posição de equilíbrio, que seria bem aqui, olha, na posição igual a zero, nessa posição aqui, x igual a zero, tá? Então você retira o corpo da posição de equilíbrio, ele vai começar a oscilar em torno desse ponto, certo? Em torno da posição de equilíbrio dele. Até essa mola aqui, ela vai ter uma força, que é chamada força restauradora, que vai justamente fazer isso, objetivar restaurar, né, a posição de equilíbrio desse corpo de massa M, certo? E aí vão aparecer algumas grandezas aqui, como a amplitude, né, o período, entre outros. Tá? Aqui no corpo de massa, no sistema de massa mola vertical, basicamente a única coisa que muda aqui é justamente essa posição aí, né, pessoal? Que é trabalhado na posição vertical, certo? Vamos lá. No movimento harmônico simples, a energia mecânica do corpo é sempre mantida constante. Isso é muito importante, né? Vocês devem anotar essa informação, né? Que a energia mecânica do corpo é sempre mantida constante, porque na prova de vocês pode vir questões teóricas, né? E aí, pessoal, se você não conhecer o assunto, realmente vai ficar muito difícil de você responder uma questão teórica, porque imagina que ele coloca um pequeno texto lá numa questão da prova de vocês e aí ele pergunta, né? E aí ele quer saber o que é mantido constante no movimento harmônico simples. Ele pode colocar lá energia cinética, energia potencial, energia gravitacional, energia mecânica. E aí se você não souber que é a energia mecânica, você bem provável que marque uma outra alternativa, né? Então não se esqueça, a energia mecânica do corpo é sempre mantida constante. Porém, as suas energias, né, tanto a energia cinética quanto a energia potencial, elas intercambiam-se, ou seja, quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é mínima e vice-versa. Então é justamente isso que acontece. Só para frisar melhor, a energia cinética é a energia característica do movimento, né? Quando o corpo ele está se movimentando, nós dizemos que ele está com energia cinética, né? E a energia potencial ela está relacionada à altura, né? Quanto maior a altura, maior a energia potencial. Então, pessoal, olha só, no movimento harmônico simples, aí o que acontece basicamente é que a energia cinética e a energia potencial, elas ficam trocando entre uma e outra. Quando o corpo está com energia cinética, né, ele pode estar sem energia potencial ou estar com sua energia potencial diminuindo. Porém, se a energia potencial desse corpo começa a aumentar, significa dizer, né, que a energia cinética começa a diminuir, né? Elas são grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Olha só, pessoal, no movimento harmônico simples, a posição do corpo é uma função periódica, né? Isso aí é muito importante que vocês não se esqueçam, né? Uma função periódica. E aí vocês devem lembrar, né, das funções que as funções periódicas lá da matemática são as funções trigonométricas, né? Como por exemplo o seno e o cosseno. Então aqui nós temos, olha só, nessa figura aqui, nessa ilustração, nós temos um sistema massa-mola aqui, ó, na vertical, né? Então nós temos um corpo de massa M aqui suspenso por uma mola e ele está oscilando em torno da posição de equilíbrio dele. E esse movimento oscilatório, justamente, ele se dá na forma aqui de uma função periódica, certo? Que é essa onda aqui, tudo bem? Que vai ter um determinado período, uma determinada amplitude, uma determinada frequência, certo? Vamos lá. E é justamente essas grandezas que nós iremos estudar agora, que são as principais grandezas do movimento harmônico simples, sendo que a primeira que nós iremos aprender, né, é a amplitude. A amplitude ela é identificada pela letra do nosso alfabeto, né? Pela letra A do nosso alfabeto, A maiúsculo. Então, olha só, gente, o que é que a amplitude ela trabalha aí? A amplitude ela mede a maior distância em que o corpo em oscilação é capaz de chegar em relação à posição de equilíbrio. Então, pessoal, olha só, quando você tira um corpo da sua posição de equilíbrio, quando você aplica uma força e retira esse corpo da sua posição de equilíbrio, ele vai oscilar em torno da posição de equilíbrio. Então, a distância, né, o espaço, quanto mais distante da posição de equilíbrio esse corpo chegar
maior vai ser a sua amplitude, né? A amplitude vai ser justamente essa distância entre a posição de equilíbrio e a maior distância que esse corpo consegue se afastar dessa posição de equilíbrio, certo? A frequência, que é caracterizada pela letra F minúscula, ela mede a quantidade de oscilações que um corpo realiza por segundo, né? A unidade de medida da frequência é o Hertz. Então aqui nós temos uma forma matemática aí, né, de caracterizar a frequência. Então olha só, F é igual a N sobre ΔT, né? Esse N aqui é o número de oscilações e esse ΔT é o tempo. Então a quantidade de oscilações que um corpo ele realiza por um determinado período de tempo vai ser justamente a frequência, né, desse corpo aí, pessoal. Então nós podemos caracterizar, se nós pegarmos uma oscilação por um segundo, nós teremos justamente aí a frequência, né? 1 sobre T. Esse T aqui é o período, tá, gente? T maiúsculo, que é o tempo para cada oscilação. Olha só, e é justamente sobre ele que nós iremos falar agora. O período ele é caracterizado pela letra T maiúscula e ele é o tempo necessário para que o corpo realize uma oscilação completa. O que é uma oscilação completa? É quando ele sai do seu ponto de equilíbrio, né? Ele vai sofrer um movimento oscilatório, certo? E então esse tempo entre a saída da posição de equilíbrio, da posição de equilíbrio e a volta para a sua posição de equilíbrio é justamente o que nós chamamos de período, né? A unidade de medida do período é o segundo, que é representado pela letra minúscula S. Frequência angular, gente, olha só, a frequência angular ela é dada por essa letra grega aqui, que é o ômega, né? Então, olha só, ela mede a rapidez em que o ângulo de fase é percorrido. Gente, esse ângulo de fase aí é justamente um ângulo que o corpo ele vai fazer, né, com a sua posição de equilíbrio. Tudo bem? Daqui a pouco eu irei mostrar, né, uma figura para que vocês vão compreender melhor esse ângulo aí. Mas esse ângulo, basicamente, olha só, ao final de uma oscilação, o corpo terá varrido um ângulo de 360 graus ou 2π radianos, né, que é uma volta completa, certo, pessoal? Então aí nós temos, né, a representação matemática da frequência angular. Olha, a variação do ângulo pelo intervalo de tempo, né, ou, né, outra forma de representar a frequência angular é 2π sobre o período, né, o período que levou para executar essa oscilação aí de 2π. Ou 2π vezes a frequência, né? Esse período aqui ele é o inverso da frequência, então se você substituir no lugar de T aqui 1 sobre F, você vai conseguir trabalhar essa fórmula para ela ficar dessa forma aqui, né? Dizer que a frequência angular é 2π multiplicado pela frequência. Lembrando que a frequência é o número de oscilações por um determinado intervalo de tempo, né? Então, olha só, gente, o ômega ele é a frequência ou velocidade angular, que é dada em radiano por segundo. E o delta, essa letra grega aqui se chama θ, né? Delta θ é a variação do ângulo, que é dada em radiano, certo? E aí, pessoal, nós entramos nas equações gerais, né, do movimento harmônico simples, que são essas que serão de suma importância para que nós possamos desenvolver os exercícios que provavelmente virão na prova de vocês de física, né? E a primeira equação que eu trago aqui para vocês é a equação da posição, tá? Então a equação da posição, gente, olha só, a equação da posição geral do movimento harmônico simples é essa aqui que vocês estão vendo, olha. X de t, né? X de t é igual a A cosseno de ômega t mais φ0, beleza? Essa letra grega aqui, gente, é chamada φ, tá? Então vamos ver, pessoal, agora, né, o que significa cada um desses termos aqui. Você olhando de uma primeira vez para essa fórmula, né, para essa equação, você pode ficar perplexo e pensar que você nunca vai conseguir aprender isso. Mas, gente, uma equação matemática nada mais é do que uma forma de nós estarmos representando um fenômeno da natureza através, né, de uma formulação matemática, certo? Então esse x de t aqui, pessoal, está relacionado à posição de um determinado corpo
em função do tempo. E olha só, essa posição ela sempre vai ser dada em metros, certo? Então o x representa justamente isso, né? A posição, e esse t aqui é o tempo, né? Então a posição em função do tempo. E essa posição ela é dada em metros, certo? Esse A aqui, pessoal, é a amplitude, tá? Então vocês percebem que na fórmula aqui da equação da posição geral do movimento harmônico simples, né? A amplitude, ela multiplica pelo cosseno, né? De um determinado, né, fator aqui. Quais são esses fatores aí, pessoal? Olha só, né? Um determinado argumento. Então esse ômega, eu já expliquei para vocês que o ômega ele é a frequência angular, também chamado de velocidade angular, né? E ele é dado em radiano por segundo. Esse t aqui, pessoal, é o tempo, né? Aí vai depender muito do exercício que vocês estiverem trabalhando, né? Do exemplo. Aí você vai só substituir esses valores dentro da equação para encontrar a posição. Esse φ0 é a fase inicial, tá? Que está relacionada ao ângulo aí do movimento, certo? Vamos lá, pessoal. Quaisquer dúvidas vocês podem escrever nos comentários, né? Que eu procurarei responder o mais rápido possível para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Gente, olha só, a outra equação importante que vocês conheçam é a equação da velocidade. Então, olha só, pessoal, a velocidade, que também é dada em função do tempo, né, como quase tudo na física aí, a velocidade, ela é dada por essa fórmula aqui, olha, menos ômega, tá, multiplicando pela amplitude vezes o seno de ômega t mais φ0. Pessoal, essa equação da velocidade ela é encontrada quando a gente deriva essa equação da posição aqui. Então, se você aí que está assistindo essa videoaula tem né, já estudou um pouco mais a respeito de física ou matemática, a gente estuda lá no cálculo, né, no cálculo diferencial integral, a gente estuda as derivadas, né? E quando nós derivamos a equação da posição em função do tempo, aqui nós encontramos a equação da velocidade, que é dada por essa outra fórmula aqui. Pessoal, por que é importante que vocês conheçam essas fórmulas, essas equações? Primeiro que vocês precisam aprender física, né? Para passar para papiloscopista aí no concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Lembrando que essas aulas, né, elas servem também para quem vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal, né, ou da Polícia Federal, que se eu não me engano tem física aí também para quem vai fazer, no caso para PF, né, que é para o cargo de papiloscopista, certo? É o mesmo conteúdo, pessoal, do concurso da Polícia, do último concurso da Polícia Federal. Então, gente, olha só, em um exercício de vocês, eles podem jogar uma equação, né, uma equação do movimento harmônico simples. Só que aí o que é que acontece? Como é que vai ser esse exercício lá, essa questão? Eles vão substituir, no lugar de ômega, eles vão colocar um determinado valor, no lugar do A, eles vão colocar um outro determinado valor. Aqui, nesse argumento aqui, olha, da função seno, eles podem substituir a frequência angular, a fase inicial, a frequência angular. E aí, se você não conhecia a equação da velocidade, ou a equação da posição, ou da aceleração, que é o que nós iremos ver daqui a pouco, vai ficar muito difícil, né, de você resolver. Aqui no final dessa aula tem um exercício exatamente parecido com isso que eu estou falando para vocês. É sobre a equação da posição. Então, quando chegar lá, vocês vão ver como é que vem na prova de vocês, né, esses assuntos, beleza? Gente, olha só, a outra equação que vocês precisam saber é a equação da aceleração. Se a gente derivar duas vezes, né, a posição em função do tempo, nós encontramos a fórmula da aceleração. Ou se nós derivarmos uma única vez a velocidade, nós encontramos também a aceleração. Então, olha só, quando a gente deriva, né, toda essa equação aqui, esse ômega, ele vem, né, ele sai daqui do argumento e multiplica com esse outro ômega. É por isso que aparece ômega ao quadrado. E aí a derivada do seno, todos nós sabemos, né, que a derivada do seno é o cosseno, certo? E aí sobra o que está dentro do argumento aí, né? Que é ômega t mais φ0. Se vocês notarem, esse menos ômega ao quadrado, e é importante destacar que esse sinal ele não deve sumir da fórmula, né? Porque justamente estamos falando de forças restauradoras. Então tem que aparecer o sinal de menos aqui, certo, pessoal? Então, se vocês perceberem, esse A cosseno de ômega t mais φ0, ele é justamente a posição, né? Vou voltar aqui só para vocês verem. Olha só a equação da posição. A cosseno de ômega t mais φ0. Então, toda essa parte aqui da equação é justamente a posição em função do tempo. E ela aparece novamente aqui na equação da aceleração. Então, nós podemos substituir todo esse termo, né, aqui, A cosseno de ômega t mais φ0,
Pelo próprio x, né, que é a posição. E aí a equação da aceleração, ela toma essa outra forma aqui, olha, menos ômega ao quadrado multiplicado por x, né, que é a posição, certo? Agora, pessoal, nós iremos estudar as equações específicas do movimento harmônico simples. E aí nós temos, né, as equações para o oscilador massa-mola. Gente, olha só, no oscilador massa-mola, um corpo de massa m, ele é preso a uma mola ideal de constante elástica K. Quando retirado da posição de equilíbrio, né, ou seja, existe um corpo de massa m preso a uma mola, só que ele está lá na posição de equilíbrio dele, o sistema está parado, né, está em repouso. Se você for e retirar esse corpo da sua posição de equilíbrio, né, a mola vai surgir uma força elástica nessa mola que vai fazer com que o corpo ele passe a oscilar em torno de sua posição de equilíbrio, né? Ou seja, vai ter uma determinada frequência ali. Então, a frequência e o período de oscilação podem ser calculados por meio das fórmulas a seguir. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma figura para mostrar para vocês o que é que acontece basicamente aí nesse oscilador massa-mola. Então, olha só, né? Quando você retira o corpo da sua posição de equilíbrio, ele vai começar a oscilar. Então, vai ter vezes que a mola ela vai estar mais extensa, outras vezes mais encurtada, justamente por causa dessa força elástica, né? Que é característica das molas, fazendo com que esse corpo ele volte para a sua posição de equilíbrio depois de um certo tempo. E aí, olha só, é justamente isso que vai acontecer aí, olha, como se estivesse formando uma onda aí, que é justamente uma função periódica, certo? E aí nós temos, pessoal, as fórmulas, né, para calcular a frequência e o período aí no sistema massa-mola. Então a frequência ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, né? 1 sobre 2π multiplicado, né, pela raiz quadrada de K sobre M. E o período é 2π multiplicado pela raiz quadrada de M sobre K. Vocês podem perceber que o período ele é justamente o inverso da frequência, tá? Então esse K, pessoal, basicamente nada mais vai ser do que o módulo da força, né? O módulo da força sobre a elongação aí, né? Sobre a elongação proporcionada por essa mola, certo? Vocês vão entender melhor isso mais para frente, tá? Mas basicamente saibam que o K ele é a constante elástica da mola e ele é dado por N, que é newtons, né? Representa newtons sobre metros. E o M é a massa do corpo, que sempre vai ser dada em quilograma. Isso é muito importante porque na prova de vocês eles podem colocar a massa em grama, e aí você vai ter que converter para quilograma, tudo bem? Então, mas essas duas fórmulas aqui, elas são, né, importantíssimas, tá, pessoal? Que vocês vão ter que decorar mesmo para levar para a prova, tá, gente? Porque pode vir na prova de vocês perguntando a frequência ou o período, e se você não souber a fórmula, você não vai ter como resolver o exercício, certo? Vamos lá. Agora, pessoal, as equações específicas para o movimento harmônico simples. Gente, o pêndulo simples, as equações específicas do movimento harmônico simples para o pêndulo simples. Se vier na prova de vocês, pode vir questão de pêndulo simples ou sistema massa-mola, tá? Ou até mesmo os dois, certo? Então, o pêndulo simples ele consiste em um corpo de massa m preso a um fio ideal e inextensível, colocado para oscilar em ângulos pequenos, tá? Então, pessoal, apenas saibam, né, que nesse sistema de pêndulo simples, o fio sempre tem que ser ideal e inextensível, tá? Não é necessário vocês quererem saber o porquê disso, certo? Se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade para pesquisar aí na internet o significado de fio ideal e inextensível, mas basicamente isso não é importante para a prova de vocês. Vocês apenas têm que saber que é um fio ideal e inextensível, né? Que ele vai ser colocado para oscilar em ângulos pequenos na presença de um campo gravitacional. Gente, olha só. Então, o bizu aí para pêndulo simples é que vocês têm que considerar o campo gravitacional. E aí nós vamos, né, precisar justamente da aceleração da gravidade, certo? Então, quando nós formos ver essas fórmulas aqui, olha só, as fórmulas utilizadas para calcular a frequência e o período desse movimento são as seguintes, são essas duas fórmulas aqui, olha. Vocês percebem que elas são bastante parecidas com as fórmulas para o sistema massa-mola.
Porém aqui, gente, a massa do corpo não tem a menor importância, né, no pêndulo simples, porque olha só, esse corpo ele está na presença de um campo gravitacional, então a massa não é importante. O que realmente é importante é saber o valor da aceleração da gravidade e o comprimento desse fio aí, gente, desse fio do pêndulo simples, tudo bem? Então aqui tem a figura, olha só, aqui seria a posição de equilíbrio quando ele está bem no centro, e aí imagina que você vai com a sua própria mão, né, pega esse corpo esférico e tira ele da sua posição de equilíbrio, levando para a direita ou para a esquerda. E se você soltar, ele vai começar a oscilar, pessoal, aqui, olha, em torno da posição de equilíbrio dele. É bem parecido com aqueles relógios antigos de parede, né? Que tem esse sistema pendular aí, certo? E aí, olha só, vai formar um ângulo, né? É justamente esse ângulo de fase aí que eu falei anteriormente para vocês. É um ângulo θ que vai ser formado entre o ponto de equilíbrio e entre a posição que esse corpo se encontrar em um determinado tempo, certo? Então, as duas fórmulas, a fórmula para a frequência é 1 sobre 2π, multiplicado pela raiz quadrada da aceleração da gravidade dividido pelo comprimento do fio, tá? E o período é dado por 2π multiplicado pela raiz quadrada do comprimento do fio, que é L, sobre G, que é a aceleração da gravidade, que sempre vai ser dada em metros por segundo ao quadrado, né? E o comprimento do fio em metros. Então, muito cuidado, porque na prova de vocês ele pode jogar em centímetro o comprimento desse fio, e aí vocês vão ter que transformar para metros, certo? Vamos lá. E por fim aqui, gente, olha só. Falar sobre energia mecânica, né? A energia mecânica no movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples só é possível graças à conservação da energia mecânica. No movimento harmônico simples, a todo momento tem-se a mesma energia mecânica. Entretanto, ela se expressa periodicamente na forma de energia cinética e energia potencial. Eu comentei isso anteriormente com vocês, né? Quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é mínima e vice-versa. E aqui nós temos a equação, né, aqui para a energia mecânica no movimento harmônico simples. Isso pode ser muito importante para a prova de vocês, porque na prova, né, o formulador lá ele pode querer que vocês calculem a energia mecânica em um determinado sistema, seja pêndulo simples ou massa-mola, certo? E aí ele vai ter que dar valores para vocês calcularem a energia cinética, e aí vocês têm que lembrar da fórmula da energia cinética, se for preciso, né, que é 1 sobre 2 multiplicado por m vezes a velocidade ao quadrado, né? Meio de mv quadrado, certo? E a energia potencial, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, certo? Então, olha só, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, aí, basicamente, aqui embaixo ele está expandindo, né, essa equação aí, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E aí vocês têm que saber que a energia mecânica inicial nada mais é do que a energia cinética inicial somada com a energia potencial inicial. E a energia mecânica final é justamente a soma entre a energia cinética final com a energia potencial final. E aí, pessoal, olha só, as unidades de energia é o Joule, né? Que é representado pelo J maiúsculo. Vamos lá. E aí, gente, eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente trabalhar, para vocês verem como é que isso pode vir na prova de vocês, né? Para vocês verem isso daí, certo? Então, a questão 1 traz a seguinte informação. Um corpo de 500 gramas é amarrado a um pêndulo simples de 2,5 metros e é colocado para oscilar em uma região onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o período de oscilação desse pêndulo em função de π. E aí, pessoal, ele trouxe algumas alternativas aqui. A letra A, 2π sobre 3 segundos. Letra B, 3π sobre 2 segundos. Letra C, π segundos. Letra D, 2π segundos. Ou letra E, π sobre 3 segundos. E aí, como é que nós vamos resolver essa questão? Vamos lá, pessoal, olha só, solução, né? Primeiro, nós vamos retirar os dados, as informações aí para ver o que é que vai ser importante para nós. Então, a massa é 500 gramas, o comprimento do fio é 2,5 metros, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aí está no comando da questão. E ele quer saber o período, que é o T, né? O T maiúsculo. Então, esse período que nós queremos saber. Vamos lembrar, gente, aí da fórmula, né? Da fórmula para cálculo de período para pêndulo simples. E aí nós temos a fórmula, né, que eu mostrei anteriormente para vocês. Aí vocês podem voltar o vídeo aí para verificar que realmente é essa fórmula. Olha, o período é igual a 2π multiplicado pela raiz quadrada de L sobre G. E aí, pessoal, lembrem-se, né, que ele deu esse valor aqui de massa, né, 500 gramas, isso aí é apenas um enrolation básico, né, apenas para fazer com que
né, o candidato, aí o aluno, ele se confunda na hora da prova. Essa massa não é importante, porque lembre-se que o pêndulo simples ele está relacionado ao campo gravitacional. E para campos gravitacionais, né, o valor da massa de um corpo não é importante, apenas a saber a aceleração da gravidade, certo? Tá? Geralmente vai ser 10 aí, pessoal, essa aceleração da gravidade aí, porque estamos considerando aqui o espaço terrestre, certo? Então vamos lá, gente. Então, o que é que vai ser importante? O comprimento do fio e a aceleração da gravidade. O comprimento do fio é 2,5 metros e a aceleração da gravidade é tabelada, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir esses valores na fórmula, né? E aí a fórmula vai ficar assim, olha, 2π multiplicado pela raiz quadrada de 2,5 sobre 10. Esse 2,5 ele substitui o L e esse 10 substitui o G. Apenas isso, eu não estou fazendo nada demais aqui na fórmula, tá? E agora, pessoal, o que é que acontece? Se você dividir 2,5 por 10, aqui dentro da raiz quadrada vai ficar 0,25. Vocês podem pegar uma calculadora aí na casa de vocês e fazerem isso, tá? Dividir 2,5 por 10 vai dar 0,25. Gente, é muito importante que vocês saibam fazer esse cálculo simples aqui de divisão, né? De um número decimal por um número inteiro, certo? Então aí, pessoal, né, fica a critério de vocês fazerem esses cálculos aí. Se você não sabe, se você tem dificuldade com divisão, aí você tem que buscar aí no YouTube uma aula básica aí de como é que faz esse tipo de divisão aqui, tá? Porque lá na prova de vocês, obviamente, vocês não poderão usar calculadora, tá? Então ficou 2π vezes a raiz quadrada de 0,25. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5 e aí vai ficar 2π vezes 0,5, né? 2 vezes meio, né, dá 1, né, pessoal? Então, basicamente sobrou π segundos, que é justamente a letra C, né? É a resposta da nossa questão, gabarito, letra C. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou procurar responder para vocês o mais breve possível, tá? Próxima questão. Gente, olha só, a questão 2, ela traz a seguinte informação. Um objeto de meio quilograma está preso a uma mola de constante elástica de 50 newtons por metro. Com base nos dados, calcule em hertz e em função de π a frequência de oscilação desse oscilador harmônico. Tá? Então aqui nós temos uma questão de sistema massa-mola. E aí a massa para cá é importante, né, pessoal? Porque nós não estamos considerando o campo gravitacional, né? Vamos responder essa questão aí. Nós temos as 5 alternativas aqui, né? E como é que fica a solução? Olha só, gente, a massa é meio quilograma, né? Esse K aí é justamente a constante elástica da mola, que é dada em Newton por metro, né? E ele quer saber a frequência em hertz, certo? Olha só como é fácil, gente. Só jogar a fórmula, né? A fórmula da frequência aí para sistema massa-mola é 1 sobre 2π multiplicado pela raiz quadrada de K sobre M, né? Que é a constante elástica dividida pela massa do corpo. Então vamos substituir esses dados aí da constante e da massa, né? Fica 50 dividido por meio. Não é verdade, gente? Todo número dividido pela sua metade é o seu dobro, né? Então, raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, todo mundo sabe que vale 10, né? E aí fica 1 sobre 2π vezes 10, que basicamente dá 5 sobre π segundos. E a resposta certa é a letra C, né? Olha só, gente, tem um erro aqui, tá? Perdão, a frequência ela não é dada em segundos. É porque, como eu copiei do exercício anterior, eu acabei me esquecendo de tirar o S aqui. Mas vocês corrijam aí, tá? Aqui é hertz. A frequência ela sempre é dada em hertz, tudo bem? Então a resposta é letra C, 5 sobre π hertz. É assim que vem na prova de vocês essas questões, tudo bem, pessoal? E por fim, né, eu trouxe mais uma questão aqui, que é a questão de número 3, trabalhando função horária da posição aí, tá? Que foi aquela questão que eu falei lá atrás para vocês que eu traria aqui para comentar como é que pode vir na prova de vocês. Então a questão diz o seguinte: a função horária da posição de um oscilador harmônico qualquer é mostrada a seguir. Então, pessoal, na prova de vocês eles vão dar justamente uma equação que está representando o movimento de um corpo, né? O movimento harmônico de um determinado corpo. Olha só, a posição em função do tempo é igual a meio vezes o cosseno de 2πt mais π, né? E aí ele está querendo o quê? Olha, assinale a alternativa que indica corretamente a amplitude, a frequência angular e a fase inicial desse oscilador harmônico. E aí tem as alternativas de A a E. Pessoal, e aí o que acontece? Se você não conhecer o assunto, você vai ter que chutar aqui, pessoal, e aí contar com a sorte, né? E aí vocês sabem que nem sempre é muito importante contar com a sorte. O importante é saber resolver o problema. Gente, olha só como essa questão é muito fácil, pessoal. É só vocês lembrarem da equação, né, da função horária da posição de um oscilador harmônico simples. Olha só.
Lembrem-se que a função horária da posição de um oscilador harmônico simples é A cosseno de ômega-t mais φ0. Você lembrando disso, você resolveu o problema, pessoal. Porque, olha só, ele quer saber a amplitude é o A maiúsculo, né? A frequência angular é esse ômega que multiplica o tempo, né? E a fase inicial é o φ0, né, pessoal? Que vem depois do sinal de mais. Olha, depois do sinal de mais. E aí você vai comparar, né, essa função com o exemplo que ele deu aí, olha, com a equação que ele deu aqui na questão 3, que é meio, né, do cosseno de 2πt mais π, certo? E aí você vai ver, olha, que o termo que multiplica o cosseno é o A. E quem é o termo que está multiplicando o cosseno aqui no exemplo dado? É 0,5, então 0,5 vai ser a amplitude, aí você já pode vir para as alternativas, né? E basicamente você vai ficar em dúvida entre a C e a letra E, né? Então a amplitude vale meio metro, e o que mais é que ele quer? A frequência angular, olha. Se você souber a frequência angular, você já vai acertar a questão, porque na letra C a frequência angular que está dizendo que é 2π rádio por segundo, e na letra E está dizendo que é 4π rádio por segundo. Então vamos ver. Quem é a frequência angular? A frequência angular é o termo que está aqui dentro do parêntese que multiplica o t. E aí quando a gente compara aqui, a gente vê quem é que está multiplicando o t. Olha, é o 2π. E aí você vai ver que, né, a frequência angular Na verdade aqui seria 2π, né, pessoal? Eu me esqueci de colocar o 2 aqui, tá, pessoal? Mais um erro aí, mas tudo bem, gente. Releve, né? Essas coisas acontecem mesmo, tá? Mas vocês podem perceber que o termo que está multiplicando aqui o t é o 2π, tá? Desculpem mesmo aí pelo erro, tá? E aí já dá para acertar a resposta certa, a letra C, tá, pessoal? E aí a fase inicial é justamente esse π aqui, né? O π rádio, que vai ser justamente o último item aqui da letra C. Portanto, né, o gabarito é a letra C, tá, pessoal? Então, gente, vocês podem perceber que é dessa forma mais ou menos aí que vai vir na prova de vocês de física, né? Se vier questões aí de movimento harmônico simples. Certo, galera? Qualquer dúvida, pessoal, podem deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder para vocês. Gente, eu agradeço muito, né? Se você chegou até aqui, obrigado por assistirem aí. E aí, pessoal, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Para se ter sucesso, apenas 3 coisas são necessárias. Fé em Deus, sem Ele nada é possível, né? Nada contra aí quem é ateu, que não acredita em Deus. Eu particularmente acredito, eu acho que a natureza, a física, a matemática, a química, elas expressam Deus na natureza. Essa é a minha concepção, tá? Porém, apenas fé em Deus não é tudo, tá, pessoal? Assim, no sentido de que não seja importante. Deixa eu corrigir aqui. A fé em Deus ela é fundamental. Agora você não pode ficar parado esperando que tudo caia do céu para você, né? Deus ele lhe dá aí a possibilidade do livre-arbítrio e aí a capacidade de iniciativa, né? Você tem que ser uma pessoa proativa, certo, pessoal? Confiar em Deus, mas também, né, fazer a sua parte aí, tá? E ter persistência, ser persistente, insistente mesmo, que aí você consegue ter sucesso. Então agradeço muito por ter assistido, né? Vão vir novas videoaulas aí sobre esse assunto de física para papiloscopista, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa primeira aula, né? Sugestões de como melhorar, tá, pessoal? Isso aqui sempre é feito pensando no melhor para vocês, certo? Então, até a próxima aula aí, galera. Abraços!